Essa atividade prática tem o objetivo de te ensinar os conceitos básicos do uso das variáveis na linguagem de programação C++. Esse é um conhecimento fundamental para que você possa entender como os algoritmos manipulam as informações. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento para programação em C++. Se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C++, clica aqui no card que temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes como fazer a instalação e a configuração. Bom, esse é um exercício que tem o objetivo de ensinar você o básico sobre criação e manipulação de variáveis na linguagem C++. Então, nós vamos desenvolver um algoritmo que vai solicitar do usuário algumas informações e exibir essas informações digitadas na tela como se fosse um relatório. Nós vamos solicitar o nome, a idade, o sexo, a profissão e o salário. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o nome, a idade, o sexo, a profissão e o salário, que são informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída essas mesmas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro da função main é criar as variáveis. Vou colocar um comentário aqui, criação das variáveis. Bom, eu vou criar no total 5 variáveis, cada uma para armazenar um tipo de informação que vai ser solicitado do usuário. Então, eu vou criar uma variável do tipo char, chamada nome, e vou colocar entre colchetes o valor 50. Bom, a variável do tipo char, ela é responsável por armazenar um único caractere, o que não é suficiente para armazenar um nome, já que o nome é composto por vários caracteres. Então, por esse motivo é que eu tenho que colocar os colchetes ao final com o valor máximo de caracteres que eu vou utilizar para aquela informação. 50 é mais do que suficiente para armazenar todos os caracteres do nome do usuário. Vou criar também a variável do tipo int, chamada idade. Vou criar a variável do tipo char, chamada sexo. Essa variável sexo, ela é do tipo char porque eu vou utilizar as letras M e F para representar respectivamente o sexo masculino e feminino, que é mais do que suficiente para representar a informação. Vou criar uma outra variável para armazenar a profissão, profissal, sem acento, sem tio, importante lembrar, e vou definir como 50 caracteres também, que é mais do que suficiente para armazenar essa informação. E por último, vou criar uma variável do tipo float, chamada salário, sem acento também. Aqui é importante lembrar que o tipo float é um tipo de dados responsável por armazenar números decimais, números com casas decimais, que é perfeito para o tipo de informação que eu estou criando, salário. Eu poderia utilizar também o tipo double, que nada mais é do que um float de dupla precisão, mas eu prefiro utilizar o float, porque aqui na linguagem C++ ele é mais fácil de fazer manipulações. Uma vez que eu tenha criado as variáveis, eu vou iniciar o meu processo de, vou colocar o comentário aqui, solicitação dos valores, que representa a entrada do programa. Eu vou começar com o comando de saída padrão, std, duas vezes, comando cout, o operador de inserção, e vou colocar, entre aspas duplas, digite os seus dados, ponto, e vou colocar um /n ao final para pular uma linha. Eu poderia também utilizar mais um operador de inserção e usar o comando std, endl. Também tem a mesma função de pular uma linha. Eu vou deixar endl nessa mensagem e nas próximas eu vou utilizar o /n para que você tenha uma noção das diversas possibilidades de como eu posso escrever o comando de saída na linguagem C++. E de agora em diante eu vou solicitar ao usuário cada uma dessas 5 informações e vou começar colocando um comentário. Solicitação do nome. Eu vou usar um comando de saída padrão, std, cout, operador de inserção, e vou colocar a seguinte mensagem: nome, e espaço. Logo em seguida, o usuário tem que digitar o seu nome, então vou utilizar o operador de entrada padrão, std, cin. Vou usar o operador de extração e vou especificar a variável que vai reter a informação que foi digitada pelo usuário por meio do comando cin. E a variável é a variável nome.
Então, dessa forma, o comando cin vai parar o programa, esperar que o usuário digite a sua informação e após ele pressionar o Enter, essa informação vai ser colocada, retida dentro da variável nome. Bom, e eu vou fazer isso diversas vezes, vou fazer isso mais 4 vezes para cada uma dessas novas variáveis. Então, eu posso copiar todo o bloco, inclusive o comentário, e colar fazendo a alteração dos nomes aqui. Então, aqui eu vou solicitar idade. A mensagem também é idade, e a informação vai ser retida na variável idade. Vou fazer novamente a solicitação agora do sexo. Aqui vou informar sexo. E a variável que vai reter informação é a variável sexo. Vou fazer também para profissão. Lembrando que eu coloquei acento aqui, coloquei o tio, apenas porque é um comentário, vai ser ignorado pelo programa. Mas aqui no texto não é interessante que eu coloque tio. Então eu vou colocar aqui profissal e a variável é a variável profissal. E por último, vou solicitar o salário. A mensagem vai ser salário e a variável na qual a informação vai ser retida também será a variável salário. Bom, então agora eu consegui concluir o processo de solicitação de todas as informações, todas as 5 informações, nome, idade, sexo, profissão e salário. O que me resta fazer desse exercício é apenas exibir essas informações como um relatório, que foi o objetivo do exercício. Então, logo abaixo da solicitação, vou colocar aqui um comentário, eu vou fazer exibição na tela, a exibição das informações, que é o processo de saída do meu programa. Eu obtive as entradas por meio do teclado e agora eu vou exibir essas entradas como a saída do programa. Eu vou começar escrevendo o operador de saída padrão, std, cout, vou usar o operador de inserção e vou passar a seguinte mensagem. Vou usar um operador de /n para pular uma linha antes de imprimir a mensagem. E aqui é interessante a gente fazer referência ao usuário já pelo seu nome, uma vez que eu já solicitei a informação do seu nome, eu já tenho essa informação retida na variável nome. Vou escrever olá, vou colocar um operador de inserção, e vou juntar essa mensagem olá, vírgula, espaço, junto com o conteúdo da variável nome. Logo em seguida vou usar o outro operador de inserção, vou colocar mais uma mensagem, só que eu vou colocar um ponto final, porque eu quero que um ponto final seja exibido logo após o nome, colocar mais um espaço, e vou escrever segue abaixo os seus dados. Ponto final. E o que eu vou fazer agora é exibir mais algumas mensagens. Então, stdcout, operador de inserção, e vou exibir as informações que o usuário digitou e que foram retidas nas variáveis em cada uma das 5 variáveis. Eu já exibi o nome anteriormente, não há necessidade de repeti-lo. Vou exibir idade. Vou pular uma linha antes e vou escrever idade, espaço, idade. Aqui seria interessante colocar também a palavra anos, né? Para exibir, por exemplo, o usuário digitou 40 como sua idade. Então, a mensagem impressa vai ser idade igual a 40 anos. Bom, vou copiar esse comando de saída, vou apagar esse anos aqui e vou exibir o sexo do usuário. Sexo, copiar, colar, vou exibir a sua profissão, e por último, o seu salário. Opa, variável salário é minúscula, tá? O S minúsculo. O texto eu vou colocar salário em maiúsculo, mas o nome da variável tem que ser exatamente igual à variável que a gente criou no início do programa. Bom, uma vez que eu terminei o programa, eu posso executar a minha aplicação. Eu atualizei aqui a minha interface visual e coloquei o terminal aqui do lado direito para simplificar e facilitar a visualização do programa em execução. Então, vou clicar aqui na opção Run Code, vou executar o programa. Vou digitar os meus dados, David, idade 33, sexo M de masculino, profissão professor, salário vou colocar 7.000,45. E observe que o relatório é exibido exatamente da forma que eu havia programado aqui na saída do programa. Olá,
David. Perceba que a palavra olá foi concatenada com o conteúdo da variável nome, que eu havia solicitado aqui na operação de entrada, e ele foi colocado perfeitamente na mensagem de saída. Idade igual a 33 anos, sexo M, profissão professor e salário 7.045. E essa aula teve o objetivo de te ensinar o básico sobre manipulação de variáveis na linguagem C++. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida ou observação a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais!